Boa noite, pessoal, mais uma vez, né? Vamos agora, página 87, continuação da reta final de educação infantil. Acho que é 85, né? Porque é 87 do PDF. Vamos dar continuidade aqui à nossa resolução de questões, né? Muita atenção, porque o tempo corre. Situaram aí para a gente poder acompanhar? Todo mundo encontrou a página 85, se eu não me engano, né? 85? Pronto, página 85. Vamos iniciar a parte da questão 16. Semana passada a gente parou na 15. Depois a gente fazer 15, tudo bem? Simbora. Para Neves, em Veiga, a autonomia da escola se consolida em 3 eixos, né? Administrativo, pedagógico e financeiro. Como a gente até viu, às vezes esses temas eles acabam se cruzando. Educação pública, educação infantil, vez ou outros acabam se cruzando. Então esses são os 3 eixos que a gente viu que consolidam a autonomia da escola. Assinale a alternativa correta sobre os 3 eixos apontados. A. O eixo administrativo refere-se à forma de organização da escola como um todo, com prevalência das questões burocrática e patrimonial. O projeto político-pedagógico engloba a totalidade do trabalho escolar, por isso abrange os 3 eixos, não sendo exclusivo do eixo pedagógico. C. O eixo financeiro trata das parcerias da escola para a sua manutenção e para o atendimento particular das necessidades dos alunos e suas famílias. D. Os 3 eixos são distintos e apresentam especificidades que precisam ser tratadas de forma particular, evitando qualquer reverberação nos alunos. Ou letra E. O eixo pedagógico envolve a melhoria da qualidade do ensino, parcerias com projetos de atendimentos psicopedagógicos e psicológico dos alunos com transtornos de aprendizagem. Qual é que vocês marcariam nesta daí? A, B, C, D ou E? Essa questão, vamos analisar as alternativas. O eixo administrativo refere-se à forma de organização da escola como um todo. Contudo, não prevalece questões burocráticas ou patrimoniais. Questão de organização, organização de materiais, organização de recursos humanos. Então, não há uma prevalência de questões burocráticas ou patrimoniais. B. O projeto político-pedagógico da escola engloba a totalidade do trabalho escolar, pois abrange os 3 eixos, não sendo exclusivo do eixo pedagógico. Correto. Essa daí é a nossa resposta. Por quê, professor? Porque o projeto político-pedagógico ele traz toda a missão da escola, traz toda a visão que a escola tem, a previsão de recursos pedagógicos, de recursos financeiros, de recursos materiais, o que é que a escola vai precisar durante o ano, a quantidade de professores que uma escola tem. Por isso, ele perpassa todos os nossos eixos, certo? Então, ele é a alternativa correta, a letra B. Né? Por que não é a C? Porque a gente não está falando de atendimento particular das necessidades dos alunos, né? Por isso que não é a item C. Sobre por que não é o D? Né? Porque esses eixos estão em inter-relação, eles não podem ser tratados de uma forma particular, certo? Em relação ao E, é o eixo administrativo que trata de forma mais específica de parcerias, tudo bem? Então, a alternativa correta é a letra B. 17. 17 agora. Pronto. Mais uma questão que pega PPP também. O projeto político-pedagógico é a expressão da autonomia da escola no sentido de formular e executar a sua proposta de trabalho. Né? Até grifem essa partezinha porque é bem interessante essa definição. Conforme Neves, o projeto político-pedagógico constitui-se de ações esparsas ou manifestações mais ou menos justapostas que ajudam a escola a desenvolver suas ações educativas. Será que são ações esparsas, desconexas,
Esporádicas? Não. Né? De cara a gente elimina A. B. É uma carta de intenções educativas ou um manifesto cujo caráter abstrato torna, em alguns casos, muito difícil sua implementação, mas continua como ideal a ser alcançado? Não. Né? PPP é uma materialização, não se torna de algo abstrato. O PPP é real, ele é um documento vivo, ocorre. Né? C. Explicita uma filosofia e harmonia e harmoniza as diretrizes da educação nacional com a realidade da escola, traduzindo sua autonomia e definindo seu compromisso com a clientela. Sim. Algumas pessoas até questionam o termo clientela, mas ainda é um termo que está em voga, né? É um termo que se usa. Né? Então, a alternativa correta, 17, é letra C. Certo? Não é uma obrigação administrativa, também não é uma reflexão de um responsável hierárquico. Avancemos. 18. Paulo Freire, em sua obra Pedagogia da Autonomia, né, essas questões estão abordando muito a questão da autonomia, que é um dos temas lá que está previsto em educação infantil. Elege como saber necessário a prática educativa. Elege como saber necessário a prática educativa, compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Esta intervenção exige do professor. E aí vamos analisar. Quando a gente fala de Paulo Freire, quando a gente fala de intervenção no mundo, a gente tem uma ideia de um tema que a gente já conversou, que é a ideia de um sujeito ativo. O sujeito não é passivo diante do mundo, nem professor e nem aluno. Ambos podem e devem se implicar nas questões sociais, nas questões práticas, para o quê? Para transformar o mundo. Né? Tem até uma frase do Paulo Freire que é aquela: ensinar não é só transferir conhecimentos, mas criar as condições, né, para a sua construção. Construção pressupõe uma intervenção, uma ação. Dito isso, vamos às alternativas. Em relação ao papel do professor, compreender que é seu dever se posicionar de forma imparcial e neutra, priorizando o puro ensino dos conteúdos. Falso. A questão é falso. Quando a gente fala de Paulo Freire, a gente não pode falar de imparcialidade, de neutralidade. B. Perceber que toda prática pedagógica inevitavelmente só atua como reprodutora da ideologia dominante. Pelo contrário, né, a visão do Paulo Freire é justamente ao encontro a essa ideologia dominante, né, assim, no sentido de questioná-la, de criar novas formas de se estar no mundo. C. Considerar tão importante o ensino dos conteúdos quanto o seu testemunho ético ao ensiná-las? Justamente. Resposta correta. E D. Adotar uma postura de autoridade e segurança? Falso, né? Quando a gente fala do Paulo Freire, a gente sempre tem que pensar em algumas coisinhas. Né? Eu vou até anotar aqui só para a gente ter algumas noções sobre o processo de educação, processo de conhecimento nele, algumas palavras-chave, né? Só para a gente entender outras questões que possam cair. A questão dos objetos de conhecimento e as atitudes que a pessoa deve ter frente ao conhecimento. Criatividade, curiosidade, humildade, sim. Humildade, ética, estética, né? Esses termos para vocês se familiarizarem um pouco, né? Caso possa cair dessa forma, né? Então, isso, algumas palavras-chave para a gente entender atitudes frente ao conhecimento. Ética, né? Conforme a nossa questão cobrou, é preciso ter uma postura ética também diante, né, disso. Então, 18, letra C. 19. O monitor de recreação
deve conhecer as diversas formas de como um jogo ou uma brincadeira ocorrem e suas modalidades, né, para poder ajudar na elaboração de situações que atendam objetivos específicos de cada público, tipo de atividade realizada e características do local em que trabalha. Analisa as afinativas relacionadas às diferenças entre jogo e brincadeira, certo? Vamos lá. 1. Vou fazer aqui no quadro. A brincadeira não tem final pré-determinado, certo? A brincadeira não tem final pré-determinado, que tem característica do jogo. Ela prossegue enquanto tiver motivação e interesse dos participantes. 2. O jogo sempre tem o seu final previsto, quer seja por pontos, por tempos, por número de repetições ou por tarefas cumpridas. Isso. Na brincadeira, sempre há um vencedor, podendo, em alguns casos, apresentar empate no resultado final. Isso é um jogo, então a 3 está errado. 4. Os jogos são livres, podendo ter ou não regras. Por serem desvinculados de padrões, apresentam consequências imprevisíveis. Errado, né? Acho que todo mundo já está... Essa está fácil. Letra A. 1 e 2 apenas estão corretos. Tudo bem? Então, é importante ter claro essa diferença entre jogo e brincadeira. 20. Vamos lá. O aperfeiçoamento das habilidades motoras... Fatinha, tá pensando, né, Fatinha? Vou mudar seu mapeamento ali. O aperfeiçoamento das habilidades motoras tem seu aprimoramento por meio dos jogos das brincadeiras. Considerando que um bom desempenho motor depende do domínio do corpo em um meio, logo a aprendizagem motora é vista como um aspecto funcional estimulado pelo ambiente no qual o aluno está inserido. Esse processo de desenvolvimento motor, né, e aí para a gente conversar um pouco sobre isso, né? A gente sabe que o desenvolvimento humano ele não é retilíneo, ele não é linear. O desenvolvimento ele tem uma série de aspectos e fatores que influenciam. Fatores ambientais, fatores genéticos, fatores sociais, fatores culturais, né? Tudo isso influencia um desenvolvimento saudável. E a gente entende que um aspecto essencial a ser trabalhado é o aspecto da psicomotricidade. É importante que uma criança, ela ao crescer, se desenvolver, ela tem uma série de estímulos motores, físicos, né, que ajudem ela a formar não só o seu corpo, mas aspectos do seu psiquismo. Né? Então, por exemplo, hoje a gente tem um consenso que, por exemplo, é muito recomendado às crianças pequenas, né, 3 anos por aí, elas andarem descalças, né, porque isso ajuda a formar, né, o pé e ajuda, por exemplo, a manter o equilíbrio. Né? Além, por exemplo, o equilíbrio de uma coordenação motora. Se uma criança não é estimulada, né, desde cedo o seu equilíbrio, ela cresce aquele adulto capenga, né, que tropeça, que não tem equilíbrio em quase nada, que pega uma coisa e já está derrubando, porque alguns movimentos, né, tanto finos como grossos do seu sistema motor não foram treinados, né, coisa simples, né, esse movimento de pinça, etc. Né? Então, assim, é importante desde o começo a gente ter claro isso, né? Que é um processo, né? Não ocorre, por exemplo, apenas em uma fase, mas ele continua a crescer. Né? Na vida adulta a gente treina habilidades que a gente já aprendeu. A gente aprimora o que é aquilo que a gente já treinou, que a gente já aprendeu no começo, certo? Algumas considerações, vamos às questões. Então ele está querendo saber como é o processo de desenvolvimento motor. Ele é acelerado e intenso, presente nos primeiros anos de vida até a fase da adolescência.
Vamos considerar. Ele é acelerado e agudo, presente apenas na fase infantil da criança. Ele é demorado e contínuo, que começa nos primeiros anos até chegar à fase adulta. Ou ele é demorado e intermitente, com intervalos do nascimento até os 14, reiniciando na fase adulta até a terceira idade. Pela minha fala, essa explicação que eu dei de preâmbulo, qual vocês acham? C? Acertou quem falou a C. Certo? Então, como eu falei, não é algo do dia para a noite. Se é algo que demora, ele é demorado, né? Passam-se anos. E como eu falei, a gente treina, né, até a vida adulta, né? Então, assim, começa na infância, mas vai até a vida adulta. A gente não tem como determinar de certo até que fase, que idade nosso desenvolvimento vai, mas ele continua perdurando com o tempo, né? Até o processo, enfim, de estagnação e depois de decaimento dessas funções, tudo bem? Então a 20 é a letra C. 21, Sebrasp 2020. A respeito de jogos educacionais e atividades lúdicas, assinale a alternativa correta na questão sobre jogos e atividades lúdicas. Vamos começar pela letra E. Jogos e atividades lúdicas podem ser aplicados em qualquer situação e sempre produzirão aprendizagem. Vamos considerar. A gente analisa com calma. Deixando em stand-by. D. Brincadeiras e jogos devem ser propostos apenas quando o objetivo não for aprendizagem. Errada, né? As brincadeiras e jogos são adequados para desenvolver competências e habilidades no desenvolvimento da aprendizagem também. Então a gente pode usar jogos e brincadeiras para aprender. Então não é a D. C. Atividades lúdicas e jogos educativos não são adequados à educação infantil. Tá, se quem marcar essa é um carão. B. Os jogos no ensino formal têm como desvantagem a limitação de estimular somente os sentidos da audição e visão? Óbvio que não, né? Então, assim, há uma constante integração entre os mais variados órgãos do sentido, certo? Então, todos são estimulados. A. Brincadeiras como desafio, brincadeiras de rua e jogos de imaginação podem prender a atenção e ensinar com eficiência? Sim, mas também falaram que a E estava certa, e aí? A ou E? É a letra A, certo? Em relação a E, né, não é porque precisa ter uma avaliação daquela situação, né, se ela realmente vai produzir ou não a aprendizagem, né? Então a palavra sempre, né, sempre quando tiver essas palavras, sempre, nenhum, desconfiem. Justamente, né? Então assim, são duas palavras que a gente se atenta para anular a letra E. Então a letra correta é a letra A. Questão Sebrasp, né? Uma das bancas mais complicadinhas que a gente tem, né? Realmente pega os maiores concursos do Brasil. 22, VUNESP, né? Questão também, banca bem conceituada. Uma questão agora de educação e ludicidade. Aqueles que ignoram o processo de desenvolvimento infantil, não raro, exigem das crianças comportamentos que estão acima da sua maturidade física, emocional, cognitiva ou psicossocial. Celso, recreacionista em uma ONG, lida com crianças de 3 anos. E sabe que nessa faixa etária elas já possuem um bom equilíbrio e controle do corpo. Conseguem andar, dançar, pular, chutar bola. Quanto à comunicação oral, possuem bom entendimento da língua materna, né? E razoável vocabulário. Falam sentenças compreensíveis, mesmo que cometam alguns erros de pronúncia e concordância. Ainda não reconhecem a ordenação do tempo, por isso ontem ou amanhã são conceitos em construção. Socialmente, as crianças de 3 anos são egocêntricas, né? Conceito do Piaget.
É incapaz de entender que seus pontos de vista, pensamentos, motivos, intenções e atitudes são diferentes a dos outros, né? Para ela, uma criança muito pequena, o seu pensamento é o mesmo pensamento das outras crianças, das outras pessoas, daqueles que estão externos a ela, né? Porque ela ainda está fazendo aquela diferenciação também de quem é quem no mundo. Quanto ao desenvolvimento sexual, nessa idade ocorre a descoberta do corpo, principalmente dos genitais. E é comum surgir as primeiras perguntas sobre como nascem os bebês. Levando em consideração o que foi anteriormente exposto, e considerando que Celso irá planejar atividade de recreação para crianças de 3 anos, ele poderá incluir no seu planejamento atividades que envolvam. E aí vamos às alternativas, né? E aí é importante, deixa eu ver se é na outra. Pronto, na outra que eu vou explicar outro conceito. Então vamos lá, né? Com essas informações, o cara tem que planejar algumas atividades para essas crianças, né? São crianças que de 3 anos, que estão em desenvolvimento, né? Tem uma questão do pensamento egocêntrico, etc e tal. Então, vamos lá. A. Desenvolvimento vigoroso de músculos e ossos, como pilates, exercício com peso? Não, né? B. Competições, como corrida de carrinho de mão. Uma criança se apoia no chão com as palmas da mão enquanto a outra segura pelos pés. Hóquei em patins? Não, né? C. Corridas livres, brincadeiras de pular, chutar, agarrar objetos, dançar sem exigência de regras, tais como chutar, agarrar bolas livremente. Perfeito. Isso inclusive contempla o que está lá no currículo da educação infantil de Sobral e na BNCC, né? Os 6 direitos à aprendizagem que a gente estudou lá na aula de currículos. Certo? Então é a letra C. 22 é a letra C. E os outros, né, falam também sobre regras e atividades muito intensas que não são apropriadas a crianças de 3 anos. 23ª questão também sobre o papel da brincadeira na educação infantil. Vamos lá. Só um instante. VUNESP. Por meio da brincadeira, a criança pequena exercita capacidades nascentes. Segundo Oliveira, ao brincar, ela pode pegar um toco de madeira e usar como um pente, passando cuidadosamente sobre a cabeça. Mais tarde, a reprodução das ações é menos memória em ação e mais um comportamento baseado em regra. A criança pode apenas fazer um gesto, sem usar qualquer objeto, para simular estar se penteando. Ou seja, a gente houve uma internalização dessa ação. Antes precisava de um objeto, agora ela já compreendeu o conceito, a ideia, foi internalizada. Essa descrição exemplifica para a autora que, e aí só para a gente ter em mente, não passar batido, uma pequena conceituação que às vezes é cobrada em alguns concursos, segundo, né, esse autor aqui que eu vou citar, que é o nosso amigo Bruguera. Eu queria que vocês anotassem, certo? Que é uma partezinha de um aspecto interessante. Bruguera 2010. Ele traz uma definição bem basicazinha, bem simples, só para a gente caminhar com um referencial teórico mais amarradinho conforme tem caído. Para ele, o jogo corresponde a uma fuga da vida real, ou seja, um mundo diferente da vida real. É uma fuga da vida real. Jogo é uma fuga da vida real, um mundo diferente da realidade. No entanto, possui regras. Com
regras mais ou menos explícitas ou implícitas, né? E pode ser realizado por crianças ou adultos. Crianças ou adultos. Já a brincadeira, ela possui uma cultura particular, sendo considerada livre para execução. Atividade livre. E aí, segundo a conceituação do autor, né, é uma coisa somente para crianças, né? Crianças é que participam dela. No jogo tem a questão dos adultos, né? Realizada por crianças. Só para a gente ter essa definiçãozinha clara, que às vezes esse autor pode ser cobrado, certo? Então copiei rapidinho. Aí a gente resolve a questão. Só para a gente ter um pouco de uma conceituação, segundo Brugger. Vamos lá. Em relação à nossa questão, vai falar um pouco sobre a exemplificação, né, da questão da brincadeira e quer saber qual a nossa alternativa correta. Vamos lá. A base de toda essa questão é bem dificilzinha. A base de toda ação criativa reside em uma adaptação experimentada pela criança em relação ao meio, a qual cria necessidades e desejos, exigindo novas respostas. Essa ação necessita da imaginação, que se envolve por meio da brincadeira real. O que vocês acham? Esse item está errado, por duas palavrinhas. Onde tem adaptação, na verdade, a autora vem falar na ideia Oliveira, no sentido de inadaptação, certo? E a brincadeira real. Muito bem, a brincadeira é simbólica, né? Se desenvolve mais pela brincadeira simbólica. Então, 2 pontos que tornam a questão, o item errado. B. Ao brincar, o afeto, a motricidade, a linguagem, a percepção, a memória e outras funções cognitivas estão agindo separadamente. A brincadeira favorece o equilíbrio social da criança e contribui para o processo de apropriação de signos afetivos. Qual é o erro? Separadamente, né? Todos esses aspectos, e aí faço essa observação, eles estão em constante interação, né? Por exemplo, como você manifesta o afeto? Pela linguagem, às vezes pelo aspecto corporal. Como é que essas coisas vão estar? Como é que uma criança entende que ela é amada? Né? Por meio de ações, por meio de palavras. Né? Como é que isso vai estar separado? Não há como. Né? Por isso esse item está equivocado. C. O campo intrapsicológico, produzido pelas interações infantis nas brincadeiras, leva-as a representar a situação de forma cada vez mais concreta e a construir novas estruturas autorreguladoras de ação, ou seja, modos de pensar e agir. E aí? Errado. Professor, por quê? Porque na verdade não é uma letra que às vezes faz a diferença. Campo intrapsicológico. Intra, o que é que lembra? Intra, algo, uma coisa interna, própria do sujeito. Mas no correto, segundo essa autora, e aí sempre lembrando, a gente está referenciando o autor, é no campo interpsicológico. Ou seja, quando a gente está falando de inter, a gente está falando de mais de um. No campo da relação com o outro. Né? Então, as interações, o nome está dizendo interações infantis. Quando você interage, você não está brincando só, né? Você não está num mundo particular seu, você está num mundo onde tem um bocado de culuminzinho lá, interagindo. Então a gente está falando no campo interpsicológico, certo? Então, por isso que o item está errado.
E atentem que essas palavrinhas elas valem muitas coisas. Intra, inter. Por isso a importância também estar com o português tinindo. D. Os objetos manipulados na brincadeira, especialmente, são usados de modo simbólico, como um substituto para outros, por intermédio de gestos imitativos, reprodutores das posturas, expressões e verbalizações que ocorrem no ambiente da criança. Letra D, correta, certo? Então, o item correto é a letra D, certo? A E está errado por conta dessa palavrinha aqui. A gente não está falando em plasticidade cognitivo neuronal, mas em plasticidade perceptivo postural. Se vocês quiserem anotar aí, só para completar. Esse é o conceito que a autora usa no item E. Certo? Não é cognitivo neuronal, mas perceptivo postural. Só para deixar bonitinho a correção de vocês, tudo bem? Então, 23, letra D. 24. Volta lá para me situar, que eu já estava em outra. Como é a história? 22. Espera que eu estou me situando, eu tenho dificuldade de entender o contexto que a pessoa está. A questão da 22, a gente está falando sobre um planejamento de um recreador sobre atividades para crianças de 3 anos, né? A gente sabe que as regras elas vão se tornar importantes, elas vão se tornar internalizadas e vão ser balizadores do desenvolvimento. Afinal, é preciso ter regras, né? Não só de convivências, mas regras sociais, regras culturais. Existe uma série de hierarquia entre as regras, né? Mas quando a gente está falando desse período, dessa primeiríssima infância, a gente está pré-falando do desenvolvimento psicomotor, né? Então, uma das coisas que é estimulada nessa idade, conforme está preconizando a BNCC, é a questão mesmo do expressar-se, né? Do vivenciar, do experienciar. É por isso que os ambientes eles são um ambiente repleto de cores, repleto de objetos, né? Porque a criança ela não conhece o mundo. Ela vem ao mundo, o adulto conhece, né? Mas a criança não. Piaget falava que a criança ele é um pequeno cientista, né? Porque ele vai descobrir o mundo, né? Ele vai conhecer cada coisa. Tudo que a gente conhece hoje, né? A gente não nasceu conhecendo. Eu não nasci sabendo o que era um microfone, o que era um óculos. Tudo eu fui descobrindo, né? Com o tempo. Então nesse item a questão das regras não é uma coisa cobrada, porque está falando de brincadeira, né? Quais são as brincadeiras? E a brincadeira ela não pressupõe essa ideia de regra. O jogo é que pressupõe, certo? Então essa é a ideia. Tudo bem? Acho que deu para contemplar aí. Pois bora avançar que eu tenho algumas questões. 24 que eu parei, né? 24. As crianças são diferentes e cada qual tem sua identidade própria. Vivem em famílias distintas, provêm de comunidades étnicas, ambientes culturais e níveis econômicos diversos. Ok. Para aproveitar essa diversidade utilizando as brincadeiras, alguns professores dão sugestões que estão apresentadas a seguir. Assinale aquela que está de acordo com o documento Brinquedos e Brincadeiras de Creche, né? O documento do Ministério da Educação, 2012. Vamos lá, a gente tem quantas alternativas? Até a E ou até a D, essa 24? Até a E, né? Então, bote a E só para eu ver qual é. Ah, tá aqui, tá ali. Ponto.
Pronto, vamos lá, analisar quais são essas sugestões de brincadeiras. Miriam, espalhe o jogo de encaixe no chão da sala para todas as crianças brincarem. E aí é até ideal a gente às vezes fazer um exercício imaginário de como seria essa cena, né? A gente ajuda. Para todas as crianças brincarem. Para evitar conflitos, distribui um punhado de pecinhas para cada criança, incentivando-as a brincarem sozinhas com suas próprias peças? Não, né? D. Jonas desenvolve brincadeiras tradicionais e folclóricas, separando as crianças por sexo, tamanho e idade, de forma que elas possam participar ativamente com seus pares, uma vez que a similaridade ajuda a convivência. Errado, né? Então as crianças precisam estar juntas e misturadas, né? Para ter conhecimento com como é que elas vão conhecer sobre a diferença atuando somente entre iguais, né? Entre faixas etárias iguais, enfim, é preciso haver essa interação com a diferença. Estudo não sou eu que estou dizendo, é o documento que embasa a questão. C. Carlos explora os jogos de tabuleiros, brincadeiras infantis, brincadeiras com regras que estimulam a competição. Prática necessária de ser aprendida por crianças pequenas, em função de reconhecer o ganhar ou perder. Só até errado, né? B. Maitê propõe aos alunos uma definição científica do mundo físico, ao brincar com eles na água e na terra, auxiliando a experimentar situações em que percebe esse mundo através de seus sentidos e a reconhecer as diferenças ambientais. Definição científica do mundo físico? Não, né? Não é isso que está previsto lá. Ok? Já que essa tarefa ela vai ser do ensino fundamental, certo? A. Cibele planeja o faz de conta, simulando com as crianças um salão de cabeleireiro, momento em que, ao pentear o cabelo diante do espelho, as crianças têm consciência da cor da sua pele, do tipo de cabelo, oportunizando reconhecer as diferenças. Letra A, correta. Tudo bem? 25. 25 é legal. Pode descer. Página 88. VUNESP. Ainda conforme o mesmo documento, 3 anos é o auge da construção da identidade da criança, que já percebe como as pessoas diferenciam brinquedos de meninos e de meninos. Quando o menino não quer brincar de boneca e a menina de carrinho, por entenderem que não é brinquedo para eles, é necessário que o professor, e aí a gente vai analisar agora a atitude do professor perante essa situação. Certo? A gente começa pela letra A. Adote uma postura neutra, sem qualquer tipo de intervenção, de forma a desfavorecer a atitude discriminatória. Falsa, né? É necessário que o professor, né, sempre que estiver falando questão assim, o professor tem que ser neutro, imparcial, desconfiem, né? Geralmente são termos que estão em extinção do vocabulário de posturas adequadas, né? Dificilmente, para não dizer impossível, algum documento oficial vai exigir uma postura neutra, né? Neutro é só sabonete de bebê, professor não. B. Reforce tal atitude das crianças, visto que não é preconceituosa, de forma que possam construir sua própria identidade? Não, né? C. Dialogue com as crianças, intervindo em seus posicionamentos, auxiliando-as na compreensão de que tal ato não convém. Correto, né? Então, o professor 25C, ele tem o papel, né, de desconstruir, de intervir, né? O papel dos professores, como a gente já viu, não é só fornecer conhecimento, mas também de intervir em situações de desenvolvimento, em situações de discriminação, em situações de preconceito. Afinal, a própria ideia de preconceito e discriminação não é algo intrínseco ao ser humano, é algo que é historicamente construído, culturalmente formado, né? Então, a associação, por exemplo,
Meninos brincam de boneco e de carrinho e usam azul. Meninas de boneca, de panelinha usam rosa. Isso é uma construção social, né? E é culturalmente repassado. E não é repassado necessariamente, por exemplo, por meio de uma instrução direta, né? Geralmente os pais não vão chegar, ó, você é menino, você usa rosa, tal, tal. Geralmente é a própria cultura que fornece isso. A pessoa observa, né? A criança aprende por imitação. Ela aprende pelo ambiente que a cerca, né? Então, o ambiente ele cresce nesse fator, nesse sentido, né? Tanto que os meninos quando começam a usar uma roupa rosa, já são taxados de menininha, etc. E aí, geralmente isso sempre ocorre na escola, que é o principal espaço de interação. Se o professor ele não intervém, se ele não e intervir não é só reprimir, é dialogar, né? A repressão por si só, ela não produz muito efeito. Ela produz um efeito de enxugar gelo, um efeito instantâneo. É preciso o quê? Criar o diálogo para quê? Para compreender aquele comportamento, compreender aquelas atitudes, né? Todo professor deve e pode fazer isso, certo? Então as outras já estão mais ou menos na cara que não estão corretas, ok? Então 26. O brinquedo e a brincadeira são considerados atividades principais da criança, certo? Ao brincar, a criança expressa sentimentos, conhece a si mesma, o outro e ao mundo ao seu redor. E é até importante vocês grifarem isso, porque isso serve como também uma forma da gente compreender o próprio conceito de brincadeira e a própria concepção do currículo da educação infantil, né? Então é uma forma de conhecer a si, os outros e o mundo, certo? Então é importante vocês terem esse entendimento. Ah, a brincadeira é uma forma de conhecer somente a si. Somente a si não, né? A si, os outros e todo aquele mundo. E aí o mundo subjetivo, o mundo físico, né? O conceito de mundo também é muito amplo. Não são só as coisas palpáveis, concretas, físicas, factíveis. Vamos lá. Por isso, para a criança brincar na escola de educação infantil, é necessário, vamos às alternativas, observar as crianças na brincadeira fazendo anotações do desempenho. Não. B. Permitir que a criança brinque livremente sem intervenções diretas do professor. Deixa em off aí. A gente confere. C. Planejar intencionalmente o espaço físico e as ações para que o brincar tenha qualidade. Ou D. Disponibilizar os materiais e os espaços para que as brincadeiras sejam criadas pelas crianças. A questão é que você fica todo mundo... Você diz que é uma e depois vê a outra. Opa, essa é mais certa que a outra. A D, né? Existe uma concepção, né, de que a criança deve brincar livremente, mas brincar livremente não significa que não tenha uma intervenção do adulto. Até porque, vamos parar para pensar, né? Se a gente deixa um bocado de menino só e o adulto não vai intervir em nada, o que é que pode acontecer? Às vezes, um acidente, né? Então, por exemplo, deixa o menino numa sala dessa. Se ele encontra um fio solto, umas mordidas. Então, por isso que deve ter. Só por isso dá para entender a resposta. A preparação do espaço físico. É importante que as crianças tenham autonomia para brincar livremente, mas é importante que haja um prévio planejamento do espaço físico, né? De forma intencional.
né, precisa, por exemplo, dispor das coisas que a criança pode usar. Por exemplo, pincéis, almofadas, massinhas de modelar, bolas, né? Então, por isso a alternativa correta é a letra C, certo? Não é a A porque não se trata disso. A B, como a gente falou, é necessário as intervenções, né? Até para incluir outros elementos na brincadeira, né? Brincar livremente não significa brincar sozinho, né? O adulto ele pode e deve também incluir novos elementos, até para a brincadeira se tornar um pouco mais complexa, certo? Então, alternativa correta, letra C. 27. Os jogos de regras atualmente comercializados, assim como os de mais brinquedos, costumam ter uma classificação etária. Se seguirmos as teorizações piagetianas, também é possível depreender uma classificação dos jogos conforme o desenvolvimento do juízo moral. Segundo Yves de Lattalle, as pesquisas de Piaget sobre os jogos de regras indicam que a evolução da prática e da consciência de regra pode ser dividida em 3 etapas, na seguinte sequência. E aí, como é que vocês acham? Será, Fatinha? A alternativa correta é a letra... Quem marcou A, só para eu ver? Quem marcou B? Alguém marcou C? Quem marcou D? Quem marcou E? A letra correta é a letra C. Essa questão é bem difícil. Eu vou ler a explicação, conforme o autor, tá bom? Prestem atenção. Vamos lá. Essa questão ela pega conhecimentos do Piaget, né? De acordo com a obra Piaget, Vygotsky e Vallon, que foi citada aí, do Yves de Lattalle, a evolução da prática e da consciência da regra pode ser dividida em 3 etapas: anomia, heteronomia e autonomia. Vamos lá, explicaçãozinha. As autoras afirmam que, ao optar pelo estudo de jogo de regras, Piaget evidencia sua interpretação contratual da moralidade humana, né? Então, resumindo, quando a gente está falando de... Para simplificar, para a gente tentar pegar de uma forma mais sábia, essas daqui são as fases da apropriação do conhecimento, né? Essa primeira, né? Assimilação, acomodação e adaptação. A gente está falando o quê? De apropriação do conhecimento. São conceitos do Piaget? São, mas estão falando da forma como a gente incorpora novos conhecimentos. A B está falando em algumas fases do desenvolvimento. Primeiro, formas de como o conhecimento ele é aprendido e aprendido mesmo também. A B, as etapas que a gente vai percorrendo qualitativamente, né, de um estágio para o outro, né, sensório motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Então a gente está falando de estágios. A D, né, são outros conceitos que não são necessariamente piagetianos. A E, isso aqui foi para confundir, isso é conceito da psicanálise. Quando a gente está falando de anomia, a gente está falando, por exemplo, da ausência de regras. Um estado, um país anômico, né? Em estado de anomia, é um estado de frouxidão das regras, ou seja, o ser humano ele vai em um estado totalmente sem regras. Afinal, uma criança quando nasce, qual é a regra que ela tem? Alguém me diz uma regra? Não tem. É um ser humano solto no mundo. Pura fome e vontade de chorar, né? Depois vai para o estado de heteronomia, né? Começam a aparecer as primeiras regras, né? Ou seja, as regras começam a conduzir o comportamento. E por fim, o estado de autonomia, onde a pessoa já se governa com base nas
regras que ela internalizou e com as regras que ela criou para si. Então essa questão é confusa porque ela pega conceito do mesmo autor e divide, né? Então a gente precisa entender o básico do que é, né, essas coisas, né? Então assimilação, acomodação e adaptação são as etapas pelo qual a pessoa aprende novos conhecimentos, né? Então a primeira pessoa, acho que eu até falei na aula passada, né, ela assimila, né, o novo conhecimento, né? Por exemplo, eu estou aqui, eu vejo, ó, esse papel é branco e tem letras, são pretas, ele é retangular. Depois eu vou acomodar isso na minha cabecinha, né, com base no que eu já sei, né, com base no conceito de forma, no conceito de cor. Então, por exemplo, eu já internalizei o conceito de cor, o conceito de forma, o conceito de matéria. Então eu agrego isso, né, eu faço essa assimilação e esse conhecimento ele é encaixado, ele é acomodado nos conceitos que eu já construí. E tudo isso cria um processo de adaptação, né? Ou seja, quando eu olhar isso aqui outra vez, eu já vou entender que é uma folha de papel, que é um TD, e eu não vou precisar toda vez produzir um novo conhecimento sobre essa folha de papel. Tá mais ou menos claro? Tô falando, pronto. E a questão, e a B são as fases, né? As fases piagetianas, né? Ou seja, cada fase ela tem uma idade mais ou menos característica, que não é totalmente imutável, mas é mais ou menos formal assim. E tem as suas características, né? Período sensório-motor, predominam as sensações físicas, as expressões corporais. Pré-operatório, né? O período do egocentrismo, né? Que a gente acabou de falar, da idade dos 3 anos. Né? E aí vai começando a surgir a função simbólica, começa a surgir a linguagem, que é um marco essencial no desenvolvimento. Período operatório concreto, né? Vai começar a surgir a noção de reversibilidade. E depois o operatório formal, né? Onde a gente já tem as capacidades cognitivas, lógicas, abstratas formadas e de forma mais consolidada. Tudo bem? É 9:03, ó. Então a gente conclui por aqui, tá bom? A gente continua na próxima aula. Anotem aí que a gente termina a 27 para a gente continuar depois, tudo bem? Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry.